Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao debate para a Câmara Municipal de Sintra, na SIC Notícias. É um dos municípios com maior densidade populacional do país, é composto por 11 freguesias, com uma grande diversidade territorial. Tem serra, mar e uma grande área urbana também. Com 6 candidatos, vamos procurar falar sobre mobilidade, habitação, desigualdades territoriais e imigração em Sintra. O atual presidente Basílio Horta, do Partido Socialista, é presidente há 12 anos e não pode concorrer ao 4º mandato. Hoje recebemos Ana Mendes Godinho, que concorre pelo PS e pelo LIVRE, Marco Almeida, pelo PSD, Iniciativa Liberal e PAN, Pedro Ventura, que concorre pela CDU, Rita Matias, pelo Chega, Tânia Russo, pelo Bloco de Esquerda e Maurício Rodrigues, pelo CDS, PPM e ADN. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ana Mendes Godinho, Sintra tem constrangimentos de trânsito dentro do concelho, mas também para sair dele. A A16 serve de alternativa ao IC19, mas tem portagem e tem por isso uma proposta para trabalhadores, moradores e empresas de Sintra ficarem isentos desse pagamento. Como é que isso pode ser posto em prática? E que autonomia tem a Câmara para decidir isso? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Naturalmente, só dizer aqui que o Concelho de Sintra neste momento tem 15 freguesias, com a aprovação de desagregação de freguesias, e tem uma diversidade imensa e também tem desafios imensos do ponto de vista da mobilidade, como disse bem. A A16 é uma das medidas que nós propomos para ser gratuita para residentes, para trabalhadores e para empresas do Concelho de Sintra, porque consideramos que é mesmo fundamental para desanuviar o trânsito do IC19. As pessoas não podem passar horas no trânsito de manhã ao final do dia e hoje em dia nós temos cerca de 130 mil veículos a passar no IC19 e 30 mil na A16. E, portanto, esta pode ser uma medida que pode mudar completamente a qualidade de vida das pessoas do Concelho de Sintra. Nós procuramos ter medidas que apostam no transporte público, mas também na A16, precisamente para garantir que há esta capacidade de gastar menos tempo no trânsito. A medida, como pensamos implementar naturalmente, idealmente, se ela for aprovada pelo Governo, será uma medida assumida transversalmente, é para todos. Se não for, o meu compromisso é mesmo porque considero que é fundamental para as 400 mil pessoas que vivem no Concelho de Sintra, é mesmo haver uma parceria com a Via Verde, com a identificação das matrículas para identificar os veículos que são do Concelho de Sintra, ou porque são de trabalhadores, ou de residentes, ou das empresas. O objetivo total é garantir qualidade de vida. Ficou claro. E garantir que a mobilidade, de facto, não é um condicionamento. Marco Almeida diz que quer pôr Sintra a mexer. O que lhe pergunto é se uma das suas promessas de ressuscitar o SATU para ligar Sintra o Eiras é a grande medida de mobilidade que tem para os sintrenses que já por 2 vezes não lhe deram a vitória à presidência da Câmara. Boa noite. A mobilidade passa por diferentes intervenções a diferentes níveis, ao nível do transporte público e ao nível do transporte rodoviário particular, ao fim e ao cabo. Nós discordamos em absoluto da medida apresentada pela candidata do PS relativamente à A16. Não vou aceitar que a Câmara gaste 25 milhões de euros por ano 18. para isentar. Começou nos 15, já vai nos 18, vai chegar aos 25 contas milhões. Bem feitas. Mas para dar a conta de que nós não vamos aceitar que a Câmara suporte esse custo, nas portagens das autoestradas do centro foi o Governo a assumir esse custo, ao fim e ao cabo, e portanto nós queremos aqui um tratamento igual. Nós queremos assumir que de facto seja o Governo a tratar deste assunto. Quanto à questão do SATU, nós acreditamos que a Câmara Municipal de Sintra, liderada pelo Partido Socialista, perdeu uma oportunidade de ouro para resolver uma parte substancial dos problemas de ligação Oeiras a Sintra, com a questão do SATU, e acreditamos também que a circular Poente-Alcacém é estratégica para aliviar o trânsito, quer o transporte público, quer também o transporte rodoviário particular. Rita Matias, nos comboios, a linha de Sintra é uma das mais congestionadas do país. Que propostas é que tem para
pôr Sintra na linha, como diz o seu slogan? Antes de mais, permita-me cumprimentar todos os presentes, mas dizer também que hoje é um dia particularmente feliz para os sintrenses, porque temos um candidato presidencial que é de Mem Martins. E tenho que fazer esta nota sabendo que a esta hora há muitos portugueses, nomeadamente eleitores do Chega em Sintra, que é berço do Chega, preocupados porque pensam que André Ventura não devia candidatar-se à presidência da República pela vocação que o Chega tem para chegar ao governo de Portugal. Apenas dizer-lhes que, pela Constituição da República Portuguesa, um Presidente da República pode presidir ao Conselho de Ministros e talvez este seja o passo que falta para chegarmos ao governo. Em relação a Sintra, e porque Sintra também precisa de reformas estruturais que começam num governo, que começam numa presidência da República, mas que passam também pela Câmara a que me candidato, a mobilidade tem que ser de facto alterada do ponto de vista estrutural. Em relação àquilo que já foi dito sobre a A16, lamento imenso que a candidata Ana Mendes Godinho, do Partido Socialista, não tenha aprovado essa proposta quando Chega a levou à Assembleia da República, e lamento também que Marco Almeida, candidato do PSD, não tenha o apoio de Luís Montenegro para avançar e abolirmos para já as portagens, medida que o Chega pode levar novamente no âmbito do Orçamento de Estado. 16. Em relação aos comboios, ao contrário de outros candidatos, eu não me aventuro a dizer que posso colocar comboios a circular de 10 em 10 minutos, porque isto é uma coisa que a Câmara Municipal não pode propor. Agora, podemos garantir que, em primeiro lugar, as estações têm mais segurança, que têm mais capacidade de dar respostas aos cidadãos, nomeadamente através da organização, do policiamento de proximidade, mas também podemos garantir que vamos criar uma nova circulação, à semelhança do que já existe em Oeiras e Cascais, há autocarros próprios que unem o município Sim. e também para fora, e nós vamos fazer isto porque isto é o que nos compete. Vai assumir o seu lugar de vereadora? Vou assumir o meu lugar de vereadora, mas acima de tudo agora estou-me a candidatar mesmo à presidência. Muito bem. Maurício Rodrigues, o que é que o CDS propõe e em que prazo para aumentar a oferta de comboios e também tomar medidas sobre as portagens na A16? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Cumprimento-me aqui os meus colegas de painel. Para começar por dizer, a minha candidatura chama-se Por Sintra, a nossa casa. Não é só o CDS, é CDS, PPM e ADN. É apresentado dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigado. Quanto às medidas, é o seguinte. Muitas pessoas vêm para aqui dizer números, nada disso é verdade. O que a candidata Ana Mendes Godinho acabou de afirmar da A16 não é verdade nem é possível. Não é, a não ser que a Câmara, que tem um orçamento de 400 milhões, que gasta 240 milhões em educação e ação social e gasta 80 milhões em vencimentos, abdique de muitas coisas, de fazer muitas coisas. Porque assim, na A16 passam 36 mil carros por dia. 36 mil, a fazer uma conta a dois, nem que fosse 2 euros, que é mais, dá 72 mil por dia. O que quer dizer que dá cerca de 2 milhões por mês, vai dar os 24 a 25 milhões anuais. Sou claramente contra essa medida. O que se poderia fazer era acabar com a portagem do ramalhão, e isso ia fazer com que o IC19 circulasse melhor em direção à Vila de Sintra e também a Cascais. Essa era a primeira. Quanto aos comboios, também é verdade que ninguém pode vir para aqui prometer comboios 10 em 10 minutos, eu também gostava. Agora, o que é possível é fazer comboios semidiretos. Essa será a alternativa, semidiretos. Semidiretos porquê? Porque tornam-se mais rápidos. Porquê é que não é possível comboios 10 em 10 minutos neste momento? Porque estão encomendados 117 comboios, enquanto eles não chegarem, não é possível porque não há unidades suficientes. Por isso não vale a pena. Agora, podemos é querer, com certeza. Pedro Ventura é vereador da CDU há 12 anos, há mais de 10 anos, aliás, desde 2012. Desde 2012, na Câmara de Sintra. Para si, o problema da mobilidade reside sobretudo para quem usa qual meio de transporte e para onde? Antes de mais, boa noite. O problema da mobilidade em Sintra tem uma base estratigráfica sociológica que é muito preocupante. Se simplificarmos aquilo que é, no fundo, a espinha dorsal do município, nós vemos que quem tem menos poder económico circula na linha de comboio, quem tem mais disponibilidade financeira, alguma disponibilidade, circula no IC19 e quem, de facto, tem mais disponibilidade para ter uma despesa mensal de cerca de 70 euros em portagens, circula na A16. Portanto, também aqui, do ponto de vista social, o Conselho parece estar dividido. O que nós queremos para tornar um Conselho muito mais justo, também economicamente e social, é eliminar as portagens da A16. Aliás, vamos apresentar na Assembleia da República uma proposta nesse sentido. Já tínhamos aprovado, já foi chumbado por vários partidos, o PS e também o PSD. Porque, aliás, os próprios estudos referem que a isenção das scooters levou ao aumento do tráfico das ex-scooters, o que significa
que o tráfego automóvel do interior das localidades tem tendência a deslocar-se para os maiores ramos. Em relação a outra via, que é uma via importante que eu estranho que ninguém fale nela, é também o fim das portagens na CREL. A CREL é uma via estruturante do ponto de vista económico e social para o município e é uma via que articula com a própria linha de Sintra. A linha de Sintra está num estado verdadeiramente calamitoso. O que nós reivindicamos é a intervenção do Governo na construção de estações novas, nomeadamente da Portela de Sintra, mas também da Algueirão e Martins. Nós não compreendemos como é que a linha de Sintra, que é a mais lucrativa da CP, que é uma linha que financia o resto da estrutura ferroviária nacional, tem estações que são absolutamente miseráveis quando aquilo que nós pretendemos é, de facto, mais capacidade. Mesmo, por fim, para terminar, pretendemos também diminuir o passe social intermodal com mais investimento da Câmara Municipal de Sintra, reduzindo o passe de 40 para 30 euros e de reformados de 20 para 10. Tânia Russo, a sua candidatura apresenta uma forte aposta em transportes verdes. Sintra, ao nível de transportes públicos, está em condições de desincentivar o uso do carro? Bom, antes de mais, boa noite. Quero cumprimentar todos os presentes e quero agradecer o convite para este debate. Eu devo dizer que este é o 4º debate na televisão e ou na rádio e até agora a tentativa de silenciamento do Bloco de Esquerda nestes debates tem sido vergonhosa. Relativamente à mobilidade, foi apresentado um plano de mobilidade que não está ainda sequer aprovado, portanto é um diagnóstico, mas que não oferece soluções e a mobilidade é absolutamente central no Concelho de Sintra. A gratuitidade das portagens na A16, embora não sejamos contra, não vai resolver os problemas, não vai resolver os problemas na zona rural, da acessibilidade à zona rural, não vai resolver os problemas de quem precisa de entrar e sair dentro do concelho e, portanto, nós defendemos a aposta no transporte público, transporte ferroviário, sim, com aumento de comboios. Nós sabemos que a estação do Rossio, por exemplo, está subaproveitada e propomos a existência de mais 2 comboios por hora entre Sintra e o Rossio, entre Melessas e o Rossio, e propomos também a aposta no transporte rodoviário com mais ligações, com mais frequência de autocarros e que vão onde eles são precisos, inclusive é durante o período noturno, porque temos muitas pessoas que trabalham no período noturno e precisam de chegar às suas casas. Avançar. Sintra é hoje um dos concelhos mais pressionados em termos de habitação. Ana Mendes Godinho promete 10.000 casas com rendas acessíveis em 5 anos. Tem experiência governamental, foi ministra. O que lhe pergunto é se não acha demasiado ambicioso concretizar essa promessa, considerando os desafios de financiamento até o planeamento urbanístico em Sintra em concreto. Bem, acima de tudo o que eu assumo aqui para o Concelho de Sintra é, acima de tudo, por um lado, garantir qualidade de vida e, por outro lado, de facto, afirmar aqui o Concelho de Sintra como um concelho de referência na área metropolitana e resgatar Sintra da periferia. Por isso é que a dimensão dos comboios a funcionar como um metro regular de 10 em 10 minutos é crucial e aproveito para esclarecer que é possível já hoje que isto aconteça, não de um modo ideal, mas garantindo os de 10 em 10 minutos fora das épocas. Posso-lhe garantir que tudo aquilo que eu assumo está bem demonstrado e foi bem estudado e avaliado. Aliás, é esse o meu propósito de assumir para Sintra uma visão e uma ambição do ponto de vista de posicionamento do Concelho. É por isso que aqui estou, respondendo diretamente à sua pergunta. O plano que tenho, por um lado, são 2.200 casas por parte da autarquia, portanto aqui com financiamento de facto da autarquia, com recurso a financiamentos também comunitários. 2.800 com programa de mobilização de casas com apoio a senhorios para colocarem as casas no mercado com pequenas obras e depois 5.000 através de promoção de casas com parcerias de cooperativas e de investidores privados. O que isto significa é que é um plano fazível, concretizável e é essencial. É até 2030 aquilo que me proponho fazer e é mesmo determinante, porque é preciso garantir
que as famílias têm condições de ter casa e que Sintra se consegue também posicionar como um concelho que atrai e fixa Muito jovens. bem. Marco Almeida, considera a habitação uma área prioritária? Tem procurado colocá-la no centro da sua campanha? De que forma é que a sua estratégia e as suas prioridades se diferenciam das campanhas anteriores que fez? Em que é que se atualizou nestes últimos anos? Nada. A habitação é, de facto, uma área prioritária. Basta circular pelo Concelho, visitar as nossas localidades para percebermos que aquilo que está a acontecer hoje em muitos condomínios do Concelho de Sintra é completamente vergonhoso e mostra bem a rebaldaria que existe do ponto de vista da fiscalização sobre apartamentos que são subdivididos e que deveriam ser ocupados por 4, 5 e 6 pessoas e moram 15 e 20 pessoas e, portanto, significa que há uma pressão imensa, fruto muito da recente imigração, e aí a candidata do PS não pode fugir, porque o Concelho está muito pressionado com uma imigração mais recente, proveniente de um instrumento dos tempos do Dr. António Costa enquanto Primeiro-Ministro, e que a candidata do PS foi Ministra desse governo, que tem a ver com a declaração de manifestação de interesse que permitia que estrangeiros, imigrantes, pudessem instalar-se no nosso país, e o Concelho de Sintra foi muito pressionado por isso, sem terem trabalho e habitação. A habitação para nós é prioritária. Nós queremos libertar o PDM para permitir a construção, sobretudo na zona rural, para que os filhos e os netos possam ficar ao pé dos pais. O setor cooperativo para nós é estratégico e essencial, e temos também uma medida de apoio ao arrendamento por parte das famílias, porque esta construção de habitações vai demorar algum tempo e nós temos que resolver o problema das pessoas já. Vamos acelerar. Rita Matias, qual é a sua proposta concreta para a habitação em Sintra? A habitação em Sintra precisa de diversas propostas. Nós, desde logo, queremos olhar para o plano diretório municipal e revê-lo... Desculpa, e revê-lo na medida em que há, de facto, uma penalização, sobretudo das áreas rurais, onde há pessoas que têm que sair, que não conseguem permanecer nos terrenos que eram dos seus pais, dos seus avós, porque é impossível de construir ali, porque parece que foi desenhada régua e esquadro, sem ir ao terreno e sem perceber a realidade das habitações e das necessidades das pessoas. Agora, eu acho muito curioso ouvir aqui não é tão bom como o original na questão da habitação. Ouvir o Marco Almeida falar em revermos o Regulamento Municipal de Urbanismo para a questão da lotação máxima, acho curioso. É uma proposta que o Chega atrás, mas que na Assembleia da República, quando o Chega levou a proposta a que existisse uma limitação legal, existisse uma... Pois eu percebo que não quero falar, porque é incoerente. Só não percebo como é que o PAN, e a Iniciativa Liberal entram nesta conversa da imigração. Mas quando o Chega propôs uma limitação do número de pessoas por metro quadrado, o Partido Social Democrata disse que isso não era humanista, disse que isso não era possível, que isso não era democrático, que isso não era sensível. E, portanto, eu não percebo porque é que falam a duas vozes. E acho que, no fundo, esta estratégia de falar em bandalheira, em desregulação, em imigração recente, é o Marco Almeida preocupado com os resultados nas eleições legislativas, porque percebeu que o Chega é, de facto, forte, porque é o partido que teve coragem de denunciar primeiro todas estas questões. Sim, de facto, a habitação está descontrolada devido à pressão que a imigração trouxe sobre o Concelho, mas não foi só responsabilidade do Partido Socialista, do Sr. Basílio e da sua herdeira. Foi também responsabilidade do Partido Social Democrata e do Marco Almeida, que até já foi vice-presidente de Câmara e que antes não falava sobre estes assuntos. E já vamos tentar chegar... Marco Almeida, já vamos tentar chegar a esse assunto. Antes, a habitação, Maurício Rodrigues propõe usar imóveis devolutos, refere-se a património privado ou público? A património público. É assim, a habitação não é fácil de resolver. Eu ouço aqui uma data de promessas que não são viáveis. Para resolvermos o problema rapidamente da habitação em Sintra, temos que arrendar, a Câmara arrenda e depois subarrenda. Só assim. É assim, a quantidade de habitações que aqui propõe não é possível. 10.000 habitações. A Ana Mendes Godinho está a propor 10.000 habitações em 5 anos. Dá 2.000 habitações por ano. Tal não é possível porque a média nacional são 22.000 habitações. Íamos ter 10% da construção em Sintra. Só por aí vê-se que não é. Depois, as cooperativas também é uma forma de mitigar, mas essa forma de mitigar, por exemplo, em 2024, sabem quantas cooperativas se construíram no país ligadas à habitação e à construção? 14 cooperativas. A Câmara tem que definir terrenos, tem que os colocar, tem que fazer projetos, fazer as infraestruturas e depois arranjar cooperantes. Isso é muito difícil, demora tempo. De uma forma só. Depois, quando falamos de revisão do PDM, quando a revisão do PDM, também acho piada ao candidato Marco Almeida, fala na revisão do PDM. Realmente é preciso revê-lo. Só que ele teve lá, teve a oportunidade de 2009, 1999 foi a última vez,
teve, e foi só em 2019. Mas lembra-se quem é que passou-se mais de 20 anos, sem rever. Ganham-se as comadres, descobrem-se as verdades. Era o CDS. Lembro-me, mas era um... Sabe quem é que tinha as obras já estiveram municipais? todos no mesmo lado. Sabe quem é que tinha as obras municipais? Sei, sim, senhor. Esta luta que está a acontecer é muito importante. Era um O CDS. Sr. Basílio chegou Você à Câmara Municipal você de fabricou Sintra porque estes senhores se desentenderam entre fabricou o eles. CDS, fabricou, porque esse senhor não era do CDS. Esse senhor estava em nome do CDS. não Não, quer como o aqui senhor tem discutir. Vamos candidatos. avançar para o Pedro O senhor tem Ventura. candidatos ainda agora para uma junta de freguesia. Também não era. Pedro Em Ventura, relação ao município, quer aumentar... Não é dizer a verdade. Vamos avançar. Vamos avançar. Centro-direita. Marco Almeida e Maurício Rodrigues. Há aqui muito ruído. Há aqui muito ruído. Ana Mendes Godinho, não é a sua vez. Pedro Ventura. A Ana Mendes Godinho não quer falar de passado. Isso Isso é verdade perfeitamente. também, sim. É que não é currículo, é cadastro. Pedro Ventura, é a sua vez. Quer aumentar... Vai ter Por uma favor, herança. assim não nos Pode ter entendemos. ativo e passivo. Pedro Vai ter Ventura ruído e depois quer não- aumentar a oferta de habitação acessível. Em que freguesias é que isso é mais urgente? As 15. A correção é certa. Aliás, a CDU teve um grande papel na reposição das freguesias e orgulha-se muito porque, de facto, foi uma catanada que foi dada na altura da Troika e que foi muito sentida em Sintra. Mas eu gostava de fazer aqui um ponto de situação também aqui do nosso debate, porque eu não comungo nada... Não pode responder a esta pergunta? Posso. Eu não comungo nada da opinião de que Sintra é um concelho periférico. E esse é um erro também na área da habitação. Sintra, na área metropolitana de Lisboa, é o terceiro melhor concelho para negócios, é o segundo concelho melhor para visitar, é o quarto melhor concelho para viver, é o sexto melhor no ranking nacional de todos os municípios e é o quarto município mais exportador da AML. Isto, de facto, não são características de um concelho periférico. E em relação à habitação, esta questão de imóveis devolutos 2.200, iniciando um programa que é um programa de atração, porque temos que ganhar confiança dos proprietários, que esse também é o problema. Vamos, no fundo, financiar obras até 15 mil euros e vamos construir 2.000 imóveis nestes 5 anos. Portanto, estamos a falar numa colocação de freguesias mais urgentes. As preocupações urbanísticas... 15 mil euros não dá para nada. 15 mil euros para colocar um imóvel que já está preparado para entrar. A média nacional do estudo do Instituto Social de Ciências Sociais diz que são necessários 30 mil euros para colocar imóveis imediatamente prontos no mercado. Não são imóveis novos, são imóveis que estão devolutos e podem ser colocados no mercado. Pertencem a quem esses imóveis? Isso também pouco importa para o PCP, se não expropriam não e está tudo importam certo. porque nós estamos a querer criar confiança daquilo que são os proprietários privados. Mesmo para terminar, nós temos então esta construção, que é uma construção em linha com os outros municípios. Há aqui um papel do IRU, que é um papel fundamental. Sintra já tem contratualizados 50 milhões de euros para executar o Plano Municipal de Habitação. Queremos chegar aos 180 em 5 anos, que é o nosso investimento na habitação. E vamos ter que passar para a Tânia Russo para encerrarmos o tema da habitação. Que soluções específicas tem o Bloco de Esquerda para a crise na habitação em Sintra? Bom, a habitação é um problema, um dos maiores problemas em Sintra, também o é noutras cidades. Os custos com a habitação aumentaram mais de 120% nos últimos 12 anos. Marco Almeida foi vice-presidente da Câmara, teve o pelour da habitação, nada fez para mitigar o problema. Isso não é verdade. Sabe que é verdade. Sabe que é verdade. Sabe que é verdade. Marco Almeida fez 12 casas em 12 anos. Não é verdade isso. O executivo não diga isso, porque isso não corresponde à verdade. Com crianças sem vagas nas creches. O Também venho odiar executivo PS nestes últimos 12 anos... Vamos ouvir a Tânia Russo. O executivo PS nestes últimos 12 anos também não olhou para o problema com a importância que ele merecia, aprovou a estratégia local de habitação que fica aquém das necessidades do município e mesmo essa parca oferta não foi concretizada. Estavam previstas 1.700 novas respostas de habitação. Não sabemos ao certo os números, porque tem havido uma total falta de transparência relativamente à execução dessa estratégia, mas 1.700 casas em 4 anos, quando olhamos para a proposta de 10 mil casas em 5 anos, é perfeitamente irrealista. E aquilo que nós propomos é aumentar o parque público habitacional para o colocar em arrendamento a custos controlados, mobilizando casas, quer públicas, quer privadas, e dar resposta a quem neste momento está com a corda no pescoço, Temos neste não consegue momento pagar minuto as suas para cada. rendas.
Vamos pondo o obrigado. subsídio para o apoio ao Bem, arrendamento. vamos guardá-lo para a imigração em Sintra. Ana Mendes Godinho, Basílio Horta confirma o grande aumento de imigrantes em Sintra, estima que sejam cerca de 100 mil e são conhecidos casos onde vivem em casas sobrelotadas, sem salubridade, alguns até em condição ilegal. O que é que a Câmara de Sintra pode fazer para melhorar esse cenário? Bem, desde logo eu acho que há um desafio real de integração e, nesse sentido, a dimensão das respostas sociais, da dimensão da habitação são fundamentais. Deixe-me só dar uma nota, não há empresário com quem eu me encontro que não me diga que é fundamental e os imigrantes têm sido fundamentais. Por exemplo, quem está nas creches a tomar conta das crianças, quem está nos lares a tomar conta dos mais velhos, são muitas vezes imigrantes. Naturalmente, aquilo que é preciso fazer é encontrar e reforçar respostas do ponto de vista da integração. Seja a nível tem práticas ao nível das escolas, por exemplo, reforço de equipas multidisciplinares nas escolas para apoio à integração das crianças, termos um apoio, um gabinete de apoio ao acompanhamento, nomeadamente das comunidades CPLP, mas não queria deixar de dizer uma coisa, o que nós assistimos aqui hoje é a diferença entre alguém que decide colocar a sua experiência ao serviço desta missão, acreditando que a riqueza e o extraordinário que são as 400 mil pessoas que vivem no Conselho de Sintra têm direito à centralidade. Não estamos, não é só para lhe dizer a diferença entre, de alguma forma, posicionar Sintra e rasgar, de alguma forma, com fórmulas de há 20 anos, de achar que os sintrenses não têm direito, por exemplo, à 16 gratuita, e acho que é isso Marco mesmo Almeida, em causa. Sobre imigração em Sintra, recentemente, numa entrevista à Renascença, falou, como a Rita Matias há pouco mencionava, em bandalheira provocada pelas políticas no tempo de António Costa. Vou aproveitar que usou essa palavra, que é como o partido de Rita Matias se costuma referir ao assunto, para lhe perguntar se vê na Rita Matias aquilo que diz que privilegia para vir a fazer uma coligação na Câmara, competências técnicas. Vai-me permitir primeiro que diga aqui o Não, primeiro responda-me à minha pergunta. A experiência da candidata do PS é a falta de dedicação. Foi eleita para a Assembleia Municipal da Guarda e em 18 sessões compareceu em 4. Isso é, de facto, uma questão total às missões de compromisso, Ana. Total falta de compromisso. Às missões. Falta de compromisso. Rita Matias, a dedicação é sempre para possíveis coligações na Câmara. O que eu referi foi de que, eleito o quadro de vereadores, olharei para aqueles que estão eleitos de acordo com as suas competências técnicas. Não vou aceitar que haja vereadores com delegação de competências que não têm o seu currículo publicado. Alguma coisa têm a esconder e esses não farão parte das minhas opções. Eu quero um quadro de vereadores que respeite o programa eleitoral que vamos apresentar e que vamos sujeitar às eleições de 12 de outubro e, de acordo com isso, escolherei então e desafiarei os vereadores a integrarem esse compromisso. Rita Matias, em Sintra, no Conselho a que concorre, pergunto-lhe como é que quer equilibrar o discurso sobre a imigração descontrolada com a necessidade da mão de obra no Conselho. Olha, para nós, a nossa candidatura foca-se nos sintrenses e por isto vamos, na Câmara Municipal de Sintra, colocar os sintrenses em primeiro lugar. Em qualquer resposta social, serão os sintrenses que vão estar em primeiro lugar e não qualquer outra pessoa que tenha vindo de fora. É por isto que nós não só vamos apostar num grande reforço de segurança nas áreas que estão perfeitamente identificadas e neste momento já estabelecemos vários contactos com a PSP e com a GNR, como vamos mesmo promover um programa de regresso feliz para que todas aquelas pessoas que vieram ao engano para Portugal, todas aquelas pessoas que vieram a achar que tinham aqui uma oportunidade e que não encontraram respostas dignas e humanistas, possam ser reconduzidas, possam reagrupar-se com a sua família no seu país de origem. Mas também, permita-me dizer, ficou muito evidente que a candidata do Partido Socialista foi recuperar uma geringonça com a extrema-esquerda e o candidato do Partido Social Democrata é agora o candidato PANIL, o candidato do PAN e da Iniciativa Liberal, porque têm medo do resultado que o Chega teve nas legislativas e não se preocupam em trair os seus eleitorados, em trair linhas vermelhas que estabeleceram outrora, porque temem que a Rita Matias seja a próxima candidata, a próxima Presidente da Câmara de Sintra. Mas podem ter a certeza que, vencendo, existirá desde logo uma auditoria externa a todos os serviços e vamos descobrir todos os cadáveres, sejam do Partido Social Democrata, seja do Partido Socialista. Maurício Rodrigues quer criar um local onde os imigrantes possam aprender português e a cultura de Portugal. Em que é que isso resolve as condições indignas em que muitos vivem em Sintra? Não resolve na totalidade, mas ajuda. Nós temos de fazer uma integração efetiva e essa integração efetiva só é feita se eles aprenderem a língua, os nossos costumes, a nossa história e o nosso património, se eles conhecerem. É importante. Da mesma forma também, o associativismo é uma forma também de resolver. Se eles estiverem ligados a associações, dessa forma integram-se. Com isso conseguem também resolver uma parte do desemprego, porque falando conseguem ter novas oportunidades.
Outra solução é, nos bairros mais problemáticos, existirem mediadores de bairro. É muito importante os mediadores de bairro. E já agora quero dizer, há pouco falou-se na habitação social, neste momento Sintra tem, portanto, tem um crédito de 4 milhões de euros em rendas por pagar. Isto ninguém fala, mas isto é muito importante. Estamos a falar em 4 milhões de euros. Por isso, quando falamos em habitação, temos de ter algum cuidado e temos de ver como é que iremos fazer, o que é que iremos fazer na realidade. Pedro Ventura, está de acordo com um aumento de fiscalização para detectar casos de arrendamento ilegal e de habitações sobrelotadas, como propõe o Partido Socialista? Sim, eu acho que isso é fundamental para aumentar a qualidade de vida e também para proteger os cidadãos. Agora, a pergunta que podemos fazer é quem é que são os sintrenses, porque fala-se muito. Quem é que são os sintrenses? Os originários. São os habitantes que vieram, por exemplo, de Trás-os-Montes, são alguns que vieram do Seixal, também que se calhar pretendem ir morar em Sintra, alguns que vieram de Angola e que se estabeleceram em Sintra, outros que vieram, como eu, no caso da Beira Alta, outros que vieram de outros países europeus e também dos Palopes. Portanto, é uma multiplicidade de pessoas que construíram este grande concelho que é o Concelho de Sintra. Estamos a falar, de facto, de um concelho que tem um potencial enorme, que sempre soube integrou todas as nacionalidades. É óbvio que temos aqui um problema, que é um problema social que temos que ir resolvendo, mas tendo noção que questões de segurança e controle de fronteiras são claramente competências da administração central. As câmaras municipais têm meios reduzidos para concretizar estes projetos. Nós temos é que agora também na Câmara Municipal direcionar a própria estrutura da Câmara Municipal, que está, no fundo, uma estrutura vocacionada para fins que são fins perfeitamente legítimos. Aliás, estranho muito alguns candidatos que atiram pedras a trabalhadores municipais e depois recolhem a mão à última da hora, quando, entretanto, percebem o grande mundo que a Câmara de Sintra tem, de pessoas que se esforçam, que andam todo o dia, que andam também no terreno a identificar e a tentar enquadrar essas pessoas, porque nós sabemos que é com a integração das pessoas, economicamente e socialmente, que o Concelho de Sintra se vai afirmar. Que propostas é que o Bloco de Esquerda apresenta sobre esta matéria da imigração e sobre o estado em que vivem e são acolhidos os imigrantes em Sintra, em particular? Bom, os imigrantes são absolutamente essenciais para a nossa economia e para a nossa demografia, mas eu devo dizer que me faz muita espécie este discurso e esta perspectiva utilitarista que se tem dos imigrantes em todo o lado. São pessoas que escolhem vir para o nosso país, vir construir o nosso país e devem ser acolhidos enquanto pessoas que querem ajudar o país. E é nessa perspectiva que eu vejo que eles pertencem também a Sintra, porque Sintra é feita por quem lá está, por quem quer vivê-la. E, portanto, eles devem ser incluídos na comunidade, devem ser integrados. Nós defendemos a expansão dos CLAIMs, os Centros Locais de Apoio aos Migrantes, e de centros que funcionam como centros de acolhimento para que, quando um imigrante chega, seja logo direcionado de uma forma célere para os serviços de apoio, para o apoio na procura de emprego, para o apoio na integração escolar. Devemos reforçar e disponibilizar o ensino do português a todos os migrantes e também incluir nas atividades culturais do Concelho, que são bastantes e que ajudam na integração. Muito obrigada aos 6. O nosso tempo chegou, entretanto, ao fim, passou rápido. Amanhã há mais, às 5 da tarde, na SIC Notícias. Não perca o debate com os candidatos para a Câmara de Setúbal, com a moderação do Diogo Teixeira Pereira. Boa noite. sicnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.